O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo o chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Jorge, rogai por nós. Santo Estanislau de Jesus e Maria, rogai por nós. podemos sentar. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, presentes aqui na igreja conosco, na paróquia São Jorge, presencialmente, e você que também está rezando conosco na sua casa, nos acompanhando também espiritualmente, que o Espírito Santo de Deus, autor das palavras que nós acabamos de ouvir, pronunciadas pelos lábios do próprio Cristo, possam encontrar solo fértil no nosso coração nesta noite, o terceiro domingo do tempo comum, e assim produzir os frutos que Deus deseja, como Ele mesmo diz através do profeta Isaías, que nenhuma palavra que sai da boca dele volta sem produzir aquilo que ele deseja. Ou seja, Deus não desperdiça a sua palavra. E hoje nós estamos aqui nesta igreja, você que reza conosco pelas redes sociais, é o momento em que essa palavra está sendo dirigida a nós, porque a palavra de Deus é sempre nova e atual. A primeira leitura foi escrita há 3.000 anos atrás e o Evangelho há 2.000 anos atrás. Muitas coisas passaram durante estes séculos, muitas coisas mudaram, muitas ondas, muitas modas, muitos costumes, enfim, muita gente passou. Mas a palavra de Deus continua a mesma, ontem, hoje e sempre. E por isso nós gostaríamos hoje de adentrar nesse trecho que São Marcos registrou sobre o ministério público da vida de Jesus. Como sabemos, dos 33 anos da vida de Cristo, 30 ele permaneceu oculto, em silêncio, escondido em Nazaré. Nós podíamos perguntar, por que será que Jesus, que viveu tão pouco tempo na terra, apenas 33 anos, e deste tempo somente 3, ele saiu para evangelizar? Nós poderíamos ter muitas respostas, mas o mais importante é extrair desses 3 anos aquilo que ele quis que ficasse registrado para nós.
Então nós temos hoje um desses trechos, que São Marcos, o primeiro evangelista, o original, aquele que, podemos assim dizer, escreveu na íntegra aquilo que Jesus realizou. E ele fala para nós hoje que após a prisão de João Batista, o precursor de Jesus, começa Cristo, volta para a Galileia e inicia a pregação do Evangelho de Deus. Esse é o primeiro versículo citado por São Marcos. Jesus vem para a Galileia e começa a pregar o Evangelho de Deus. A sua função como pregador, nós sabemos que ele curava, ele ensinava, ele orava, mas também Jesus pregava. Então eu gostaria de refletir hoje exatamente sobre a pregação de Jesus. O Evangelho é dividido em duas partes. Os 2 primeiros versículos tratam exatamente da pregação de Jesus e os últimos sobre o chamado dos primeiros discípulos, André e Pedro, Tiago e João. Como domingo passado o Evangelho falava deles também, então eu gostaria de dar uma ênfase maior nos 2 primeiros versículos para a nossa reflexão nesta noite. Qual era o conteúdo da pregação de Cristo? É interessante porque São Marcos, ele é um evangelista sintético. Ele consegue sintetizar em uma linha, em um versículo, aquilo que foi a essência da pregação de Jesus. Então, se nós quisermos saber o que Jesus pregou durante esses 3 anos, nós encontramos aqui no capítulo 3, versículo 13, uma síntese do que foi a pregação de Jesus. Ele não falava muito, mas aquilo que saía da sua boca encontrava um poder extraordinário, como continua sendo hoje. Então eu resumi aqui, segundo o próprio evangelista, em 4 pontos principais, nos quais Jesus se baseava para anunciar o reino de Deus. E nós vamos ver que é algo muito simples, mas atualíssimo, dentro do contexto em que nós estamos vivendo hoje. Então, o primeiro ponto da pregação de Jesus é inaugurar o tempo de Deus. Ele começa dizendo: o tempo já se completou. É muito importante, como disse São Paulo na segunda leitura de hoje, eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Nós estamos falando do tempo para nós seres humanos que vivemos nele, mas Deus não tem tempo, Deus está fora do tempo, por isso ele é chamado eterno. Eternidade é viver fora do tempo. Mas a pregação de Jesus começa dizendo isso: o tempo já se completou. Por quê? Porque os profetas haviam anunciado que chegaria o tempo em que o Messias viria. Então a primeira palavra de Jesus é para dizer: o que os profetas anunciaram sobre a minha vinda se completou. O tempo se completou, chegou o momento. Escrito há 2000 anos atrás, é traduzido para nós hoje, exatamente para nós que estamos aqui, para nós que estamos rezando em casa. Completou o tempo para que essa palavra de Deus pudesse encontrar em nós também solo fértil e possa produzir aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Esse é o nosso tempo. Eu não sei daqui um segundo o que vai acontecer. Nós não sabemos amanhã o que vai acontecer. O tempo nosso é o hoje. Esse tempo tem um nome que se chama presente. E é interessante porque é um presente realmente, que Deus nos oferece.
E nós temos que ter um cuidado muito grande para valorizar o nosso tempo, que é o primeiro ponto da pregação de Jesus, que aproveitemos o tempo que nós estamos nesta vida, aproveitarmos o tempo que nos é oferecido para fazermos o bem, para aprofundarmos a nossa intimidade com o Senhor, para vivermos de verdade uma vida de profunda comunhão com Ele, esquecendo o que foi ontem, já não pertence para nós, e não nos preocupando com o que vem amanhã, que já também ainda não pertence a nós. Nós só temos o hoje, esse momento que nós estamos aqui agora. Então se completou para nós esse tempo. E é importante ter essa noção, porque eu passo a valorizar o tempo de uma forma diferente. Eu não vou lastimar pelo que ficou, e eu não vou me angustiar por aquilo que ainda não veio. Jesus disse um dia: não se preocupe com o dia de amanhã, a cada dia basta a sua própria preocupação. E por natureza, nós seres humanos temos uma tendência muito grande de estarmos no ontem ou no amanhã, e temos uma dificuldade muito grande de estarmos no hoje, no momento presente. E é no hoje, no presente da nossa vida, que a palavra de Deus se concretiza. É no hoje da nossa vida que se completa o tempo de Deus. Então hoje essa palavra está sendo dirigida a nós. Ainda que você venha à missa amanhã, Deus queira que todos nós estejamos vivos para estarmos na missa amanhã, você em casa rezando conosco também, possa participar mais uma vez da missa amanhã, louvado seja Deus. Você pode estar aqui no outro ano, louvado seja Deus, mas o nosso tempo é o hoje, é esse agora. Então como é que essa palavra de Deus pode ser acolhida por nós no hoje da nossa vida? Essa é a sequência da pregação de Jesus. Então o primeiro ponto, ele coloca a estaca do tempo, aproveite o tempo. O segundo ponto é a proximidade do reino. Ele diz logo em seguida: o reino de Deus está próximo. Essa proximidade aqui não é cronológica. Quando que vai acabar o mundo, quando que vai acabar o tempo, não. É a proximidade de alguém que está perto de nós, dentro de nós. O reino de Deus está próximo, próximo de vós. Às vezes nós buscamos tão longe aquilo que está tão perto de nós. Isso exige da nossa parte um parar, um refletir, um adentrar-se para poder ter um encontro profundo com o Senhor. O reino de Deus está próximo, Ele não está distante de nós. Terá um dia, cronologicamente, que este mundo terminará, mas Jesus disse que isso não compete a nós, somente ao Pai. Agora cabe a nós vivermos em profunda comunhão com esse Deus que está mais próximo de nós do que nós de nós mesmos. Você já percebeu que tem determinados dias da tua vida que você se sente longe, não só dos outros, mas longe de você mesmo, longe da maior realidade humana, que sou eu comigo mesmo. Algumas pessoas são pegas olhando para o horizonte, às vezes na vida do casal, na vida da família, isso é mais fácil de perceber. Parece que a pessoa está longe, o corpo está ali, mas ela mesma está muito longe. Quantas pessoas estão longe de si mesmas? E esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia é um tempo por excelência que Deus nos oferece para nos aproximarmos de nós mesmos, do próximo
e de Deus também. Para os pessimistas é apenas um tempo de tragédia, de morte, de perda. Mas para aqueles que enxergam mais longe, eu posso aproveitar a pandemia para me aproximar mais do meu Deus, para me aproximar mais de mim mesmo. E ainda que eu não possa estar tão perto das outras pessoas fisicamente, inclusive dentro da igreja, segundo as normas que nós recebemos, nós temos que estar distantes. Mas existe uma proximidade maior do que a física, que é a proximidade espiritual. Nem todo mundo que está junto está próximo. A proximidade da qual está falando o Senhor é uma proximidade interior com Ele, que se dá coração a coração. O coração de Deus que nunca se distancia do nosso coração. O coração de Deus que em todos os instantes bate por cada um de nós. Então, queridos, o segundo ponto da pregação de Cristo cabe muito bem, sim, embora 2000 anos atrás ela foi escrita, ela cabe bem dentro do nosso tempo de pandemia. Como é que eu estou vivendo a proximidade do reino de Deus? Com Ele, comigo mesmo e com o meu próximo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto da pregação de Jesus é uma palavra que nós ouvimos sempre: conversão. Convertei-vos, disse Jesus, só isso. Agora essa palavra tem uma amplitude extraordinária. Convertei-vos. O melhor exemplo está na primeira leitura de hoje, tirado do profeta Jonas. Na primeira leitura de hoje nós encontramos os 4 elementos da pregação de Jesus. Encontramos o tempo. Deus deu um tempo para destruir Nínive. Vocês conhecem a história do profeta Jonas, né? O Jonas foi o único profeta que se revoltou, que se rebelou e que disse não para Deus. Até que Deus achou uma baleia para poder dizer para ele: calma, meu filho, tem 120.000 pessoas esperando para ouvir a minha palavra e você se dá no luxo de dizer que não vai. Pois bem, vamos fazer uma experiência na barriga da baleia por 3 dias e daí a gente vê se você continua pensando da mesma forma. O capítulo de hoje já é Jonas depois da baleia. Ele percorre Nínive, 120.000 pessoas, que segundo o autor não sabia diferenciar a mão direita da mão esquerda. Deus deu 40 dias para destruir a cidade. Jonas pregou: convertei-vos, e a cidade inteira se converteu ao Senhor, diz a palavra, do menor ao maior. Para vocês verem o poder que existe na palavra de Deus. Uma palavra que leva à conversão. E o povo reconheceu que estava distante de Deus. Oxalá o nosso povo do século 21 pudesse também ter a atitude que teve o povo de Nínive. E Deus pudesse voltar atrás, como Ele voltou com o povo de Nínive. Ele encontrou lá aquilo que Deus, na sua pregação, feita lá na Galileia, gostaria de encontrar no nosso coração também: a necessidade da conversão. Não se converte apenas uma vez na vida. A conversão, ela é uma constante, ela é diária. Todos os dias eu preciso me converter. O dia que eu disser que eu já sou um convertido, é a maior prova de que a minha conversão ainda não começou. Pois a conversão, ela se dá no dia a dia da nossa vida. A cada dia eu descubro que eu posso ser melhor.
Conversão é mudar a minha maneira de ver pela maneira de ver de Deus. A palavra conversão na língua portuguesa significa mudar de direção. Nós temos nas placas aí nas nossas ruas, conversão à direita, conversão à esquerda. Ou seja, vire para a direita, vire para a esquerda, mude a tua direção, mude o teu modo de ver, mude o teu modo de enxergar as coisas. E a pandemia, mais uma vez, contribui para isso. Talvez eu estivesse tão seguro antes da pandemia de que o que eu estava fazendo estava certo. E nesse período da minha vida, Deus está me mostrando que talvez eu não tenha tanta razão assim. E que tem muita coisa que precisa ser convertida na minha vida, que precisa ser mudada, que precisa ser transformada, que precisa ser santificada, e que Deus está nos oferecendo agora esse tempo de pandemia. Então, por mais trágico que seja um momento, é possível enxergar com os olhos de Deus esse tempo propício para a nossa conversão. Muita gente está revendo seus conceitos neste tempo de pandemia. Muita gente está voltando para a igreja neste tempo de pandemia. Muita gente está rezando neste tempo de pandemia. Louvado seja Deus. Isso é fruto, que bom que alguns estão aproveitando essa oportunidade. E o último ponto da pregação de Jesus é a fé. Crede no Evangelho. Como o povo de Nínive creu, como o povo de Nínive acreditou. O profeta Jonas disse: em 40 dias Nínive vai ser destruída. Eles acreditaram, mudaram de vida, fizeram penitência. E o que aconteceu? Termina a leitura dizendo: Deus voltou atrás, arrependeu-se por causa da conversão do povo e não realizou o que ele havia planejado. Então, crer na palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Confiar que essa palavra pode mudar a nossa vida faz toda a diferença. Por isso ela é chamada palavra da salvação, porque ela pode sim salvar a nossa vida. Existe um personagem na Bíblia, um oficial romano, que entendeu muito bem isso. E a frase que ele disse foi tão sagrada e profunda que a igreja tomou a frase dele para repetir a cada Santa Missa. Poderia ser uma frase de Nossa Senhora, dos evangelistas, ou talvez de um dos apóstolos, mas a frase que a igreja tomou para colocar no momento mais sagrado é justamente a frase de um oficial romano que se converteu depois de um encontro com Cristo, quando ele disse para Jesus que o servo dele estava curado. Jesus disse: eu vou na sua casa curá-lo. Ele disse: não, Senhor, não precisa ir. Basta uma palavra tua e o meu servo vai ficar curado. Essa palavra é dita a cada Santa Missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Crer na palavra de Deus faz toda a diferença. Então, meus amados irmãos e irmãs, estes são os 4 pontos da pregação de Jesus: inauguração do tempo, proximidade do reino de Deus, necessidade de conversão e confiança na sua palavra. Vamos pedir nesta Eucaristia de hoje que o Senhor nos conceda esta graça,
para que também o tempo que nos é oferecido seja bem aproveitado. E a hora que chegar a nossa vez, nós possamos apresentar-nos diante do Senhor com as nossas mãos cheias daquilo que nós realizamos dos 30, 50, 70, 100 anos que nós passamos aqui na terra. E como disse São Paulo, o tempo é breve. Aproveitemos ao máximo para fazer o bem. Assim seja. Amém.